Olá, professor! Nesta videoaula vamos falar sobre a obra A Sorveteria de Thadeu Pereira. Thadeu Pereira nasceu em Bebedouro, uma pequena cidade do interior paulista, de onde se mudou para trabalhar como publicitário e assessor de imprensa na capital. Consciente do seu papel como escritor, ele defende a ideia de que é importante discutir nos seus livros questões sociais, propiciando uma reflexão crítica dos temas abordados em suas obras. Os 19 contos do livro A Sorveteria estão ligados por um espaço, uma sorveteria, sugestivamente chamada de Pinguim, localizada em Ipê do Oeste, uma cidadezinha fictícia, onde seu Atílio, o dono da sorveteria, desempenha a função de psicólogo, filósofo e conselheiro. O mago sorveteiro, como é conhecido na região, tem uma importante missão, que é a de criar Kiko, seu neto de 13 anos, que era órfão de mãe desde os 7 anos, e de certa forma foi abandonado pelo pai, que foi morar em outro país, deixando Kiko sob os cuidados do avô materno, de quem se tornou uma espécie de discípulo. A sorveteria, além de suas delícias, também é um local onde as pessoas contam suas experiências, inquietações, sonhos e conflitos. O livro, por meio dos seus 19 contos, tem um variado cardápio de tipos psicológicos que levam os leitores a reconhecer de forma bem-humorada pessoas e situações de sua vida cotidiana. Essa aproximação, marcada com leveza pelos textos, propicia uma leitura prazerosa e reflexiva, na mesma medida em que contribui para a formação de leitores. Somente o gosto pela literatura ajudará os alunos a desenvolver habilidades críticas para lidar com os conflitos do cotidiano. A leitura dos contos de A Sorveteria permite que, a partir da vivência estética, os estudantes possam se formar como sujeitos mais capazes de se transformar a si e ao mundo ao redor. A obra está adequada ao desenvolvimento das competências e habilidades envolvidas no processo de aprendizagem, em especial na prática de leitura nos 6º, 7º anos do ensino fundamental, anos finais, conforme se define na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. O tema autoconhecimento, sentimentos e emoções é amplamente abordado no livro, uma vez que os encontros e desencontros vividos pelos personagens na sorveteria Pinguim problematizam suas emoções e sentimentos, como o amor, a alegria, o luto e a dor. Reconhecendo essas emoções e sentimentos em si mesmos, os leitores poderão amadurecer sua relação consigo e com o próximo. O tema O Mundo Natural e Social é abordado com base na observância de vários tipos psicológicos que se conectam nos contos, trazendo a percepção da diferença e da consequente necessidade de criar um ambiente favorável à convivência respeitosa e ética. Questões sobre o tema família, amigos e escola são amplamente trabalhadas por meio dos conflitos dos personagens. O gênero da obra A Sorveteria é o conto. Normalmente o conto é expresso em prosa e em linguagem verbal, escrita ou oral, e apresenta uma extensão pequena. Um conto costuma ser curto porque está centrado em um único personagem. Há vários contistas renomados, como João Guimarães Rosa, Machado de Assis e Clarice Lispector, que ensinam que o gênero conto é marcado por uma unidade de ação concentrada, provocando uma densidade narrativa que tem um objetivo claro: provocar impacto no leitor. O conto caracteriza-se por apresentar um final surpreendente. Para despertar e incentivar o hábito da leitura, é necessário que a sala de aula seja um lugar confortável, arejado e bem iluminado. É importante que outros espaços também convidem o aluno à prática da leitura, como a biblioteca, áreas verdes e pátios, criando um espaço de leitura e de convivência para os alunos. Pergunte aos alunos o que o título e o subtítulo podem sugerir sobre o enredo e combine com eles que, depois da leitura dos contos, sejam trocadas hipóteses e impressões sobre o livro. Permita que os estudantes manuseiem livremente a obra e os estimule a observar as ilustrações, a fonte utilizada, biografias do autor e do ilustrador e textos de quarta capa. Professor,
Como sugestão, organize um debate a respeito dos enredos dos contos, estimulando todos os alunos a contribuir da melhor forma possível. A indicação de trabalho dos contos lidos pode ser feita a partir da análise da linguagem empregada na obra. Explique o que é o coloquialismo, destacando trechos da obra, e depois peça que encontrem trechos coloquiais nos contos. Cite a diferença entre os tipos de narradores dos contos. Peça aos alunos que selecionem pequenos trechos escritos em terceira pessoa e proponha a eles que reescrevam o trecho escolhido em primeira pessoa. Trabalhe o aspecto conotativo da língua, com base nas várias figuras de linguagem presentes no texto. Peça aos alunos que analisem os textos que eles já têm como repertório cultural, como músicas, quadrinhos, poemas e romances, e procurem as figuras de linguagem ensinadas. Com isso, trabalharemos a competência 5, específica de linguagens para o ensino fundamental. Desenvolver o senso estético para reconhecer, fruir e respeitar as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, inclusive aquelas pertencentes ao patrimônio cultural da humanidade, bem como participar de práticas diversificadas individuais e coletivas da produção artístico-cultural com respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas. Professor, peça aos alunos que pesquisem sobre os seguintes assuntos. No conto Remédios para a Alma, seu Atílio diz: "Bem, meu querido Kiko, aí vem a parte principal, bater o sorvete com os olhos até sentir que a cor e a textura estão fazendo sua alma cantar. Peça a eles que comentem sobre os seus sorvetes preferidos e pergunte se já provaram sabores exóticos e quais foram. Depois, sugira que pesquisem sobre o inventor do sorvete e como essa invenção se difundiu pelo mundo." No conto Os Picolés de Melancia e as Sensibilidades do Dagoberto, uma das falas do personagem central é: "Mas o X da questão é que meu estômago foi acostumado com arroz branco, purê de batata e soufflé de espinafre." Pergunte aos alunos se já cozinharam sozinhos e se têm alguma ideia dos ingredientes utilizados em seus pratos favoritos. Se possível, converse sobre o consumo consciente dos alimentos. No conto Sorvete de Nata com Lascas, muitas, de chocolate e o beijo do Fefeu Boca Murcha, o personagem diz: "Yuri, uma homenagem àquele astronauta russo que foi o primeiro a viajar pelo espaço. Quem foi Yuri Gagarin? Quais outros astronautas realizaram grandes feitos?" Professor, esclareça aos alunos a importância da produção de textos como atividade complementar da leitura. Reforce a ideia de que, assim como a leitura, escrever é um hábito que precisa ser constantemente estimulado, conforme propõe a habilidade 7 da BNCC. Produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua adequação ao contexto, produção e circulação. Os enunciadores envolvidos, os objetivos, o gênero, o suporte, a circulação. Ao modo, escrito ou oral, imagem estática ou em movimento, etc. A variedade linguística e ou semiótica apropriada a esse contexto. A construção da textualidade relacionada às propriedades textuais e do gênero, utilizando estratégias de planejamento, elaboração, revisão, edição, reescrita, redesign e avaliação de textos, para, com a ajuda do professor e a colaboração dos colegas, corrigir e aprimorar as produções realizadas, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de concordância, ortografia, pontuação em textos, editando imagens, arquivos sonoros, fazendo cortes, acréscimos, ajustes, acrescentando, alterando efeitos, ordenamentos, etc. Converse com os alunos sobre o hábito de escrever diário. Pergunte para a turma se alguém possui um e o que achariam de começar. Há diversos livros importantes em nossa literatura escritos nesse gênero. A sorveteria permite trabalhar muitos temas interessantes. Essas são apenas algumas sugestões que esperamos ajudar muito em sala de aula. Boas aulas!